Nesse vídeo, iremos verificar como se criar programas com relação de TP e TC diferentes das fornecidas pelo equipamento. O primeiro passo é se determinar qual é a relação de TP e de TC a ser criada nos programas. Para isso, temos um exemplo. O equipamento sempre vai com relação de TP 1 para 1. O TP externo, nesse caso, 13.900 para 220, nesse exemplo. Assim, para se calcular a relação de TP final, basta multiplicar 13.900 por 1, sendo 13.900, e também 220 por 1, o que daria 220. Nesse caso, essa é a relação final de TP a ser cadastrada no equipamento. Para o TCs, o raciocínio é semelhante. No caso de seu sensor ser 3.000 para 1, o equipamento já vai com um pré-cadastro de 3.000 para 1. Caso haja um TC externo, por exemplo, de 100 para 5, é necessário se calcular a relação final. Nesse caso, 3.000 vezes 100, sendo 300.000, e 5 por 1, sendo 5. Assim, a relação do TC final, nesse exemplo, será 300.000 para 5, ou ainda 60.000 para 1, bastando dividir os dois por 5. Então, é dessa forma que se calcula a relação de TP e TC finais a ser cadastrados no programa do equipamento. Lembrando que caso o seu sensor seja de 1.000, essa conta deverá ser feita com o sensor 1.000 ao invés de 3.000 neste ponto. Ok? Se definido a relação de TP e de TC, basta ir até o equipamento, conectar ao registrador. Aqui a gente vai criar como exemplo um programa teste. Não iremos mexer nos outros parâmetros, mas podemos configurá-los. Tá? E na relação de TP, o valor será 13.900 para 220. E na relação de TC, vamos colocar a relação de TC final, que nesse caso é 60.000 para 1. Basta adicionar e mandar programar o analisador. Um ponto bastante importante. Com isso feito, foi criado no seu equipamento um programa teste, cuja as relações de TP e TC são diferentes das fornecidas pelo equipamento. Quando você instalar o equipamento, por exemplo, numa rede 220, caso a tensão medida seja 220, no display do equipamento, ele deverá aparecer 13.900, ou seja, as relações já são consideradas no equipamento. No entanto, isso somente acontece se no equipamento todos os programas criados na memória dele estiverem com a mesma relação de TP e TC. Assim, recomendamos, antes de fazer esse procedimento, de criar um programa com uma relação de TP ou TC diferente das fornecidas pelo equipamento, se eliminar os programas já existentes, e aí sim criar o programa com o TP e TC específico. Dessa forma, ao avançar pelo display, já será possível visualizar as grandezas considerando os TPs e TCs. Muito obrigado.